Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver como faz web scraping, ou alguns chamam web scraping, de preço de ajuste e contratos futuros da taxa DI de um dia e do DDI, do cupom cambial, que estão no site da B3, no site de derivativos da B3. Web scraping entre aspas, uma tradução que fazem por aí, uma raspagem de sites da web, ou seja, você entra no site ali e pega os dados que estão dentro do site, que é o que a gente enxerga, mas eles estão lá e a gente quer coletar esses dados sem ter que entrar no site pessoalmente, ir lá, pega os dados, copia, cola e tal. Então a gente vai fazer isso de uma maneira automatizada. E aí eu vou fazer isso justamente entrando no site da B3, pegando os preços de ajuste do DI de um dia e do DDI e mandando, salvando como uma planilha do Excel. Tá, ok? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai entrar no site da B3 que tem esses dados. Vou mostrar onde a gente encontra esses dados. Aí é um trabalho de formiguinha. Então, antes de sair coletando, como os caras fazem isso? Eles têm que entrar no site, entender ele, onde no site busca informação. E depois que sabe onde buscar informação, aí o trabalho fica mais fácil. E esse trabalho é meio de formiguinha, leva um certo tempo. Depois sabe onde está a informação. Depois o código em Python é bastante tranquilo, tá ok? Como a gente vai ver, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai entrar lá no site da B3, vamos dar uma estudada nele, tá certo? E eu vou mostrar como a gente vasculha ali esse site, e depois a gente vai para o código Python. Então, vamos lá. Muito bom. Pessoal, aqui é o site da B3, que eu comentei. Então, aqui, b3.com.br/PT, sublinhado BR, Marketing Index, tudo mais e tal. Como você descobriu esse site? Bom, eu simplesmente entrei no Google e digitei preço de ajuste derivativo B3. E aí caí, ou você procura 1, 2, 3 links, você acha tranquilamente. Ou você entra no site da B3 e começa a procurar aqui, ó, Market Data e Index, índices, serviço de dados, Market Data, Stock, derivativos, ajustes pregão. Então tá aqui, ó. Então já para a data aqui, que está marcada 6 de abril, e aí tem aqui, ó, o contrato, que eles chamam de mercadoria, a data de vencimento, preço de ajuste anterior, preço de ajuste atual. Então o que me interessa são os preços de ajuste dos contratos DI de um dia e o DDI, do cupom cambial, pegar o vencimento, preço de ajuste anterior, na verdade eu nem precisaria pegar ele, mas já está vindo junto, e o preço de ajuste atual, tá? Descendo, ó, então a primeira coisa, antes de fazer o web script, a gente tem que entender um pouco mais a página. Então vocês estão vendo, ó, isso aqui está construído como uma tabela, então é importante, ó, descendo mais, aqui, ó. Primeiro aparece o DDI, o do cupom cambial, está em ordem alfabética de código de contrato. Então, essa é uma coisa que a gente também tem que se atentar. Então, para o DDI, ó, começa ali em cima, e o próximo contrato é do DI de um dia, que é o outro que eu quero, e aí o próximo é do DOL, de dólar comercial. Então, legal. Então, eu já sei, ó, e eu preciso saber essas informações, até porque depois, no código, eu preciso saber quando começa um contrato, termina o outro, tá? Então, aqui, ó, o primeiro que vai aparecer é o do cupom cambial, depois o DI de um dia e, por último, o DOL, tá? Então, tá aqui. Isso aqui já tá, a gente já pode ver, ó, tem que conhecer um pouco de HTML também. Isso aqui é uma tabela, tá? Então, já, legal. Você vê que é uma tabela tranquila, porque eu consigo marcar aqui, copiar os dados. Então, quem não quiser automatizar, é só vir aqui, ó, marca, dá um copiar aqui, aí colar, tá certo? Na planilha. Mas eu não vou fazer esse trabalho na mão. Então, supondo que você vai fazer várias vezes, então, o que é automatizar, aí você não vai ficar copiando e colando toda hora. Muito bem, que eu já dei uma olhada aqui. Agora eu vou clicar aqui, eu estou aqui no Chrome, clico nos 3 pontinhos. Dos 3 pontinhos eu desço aqui e pego
ferramentas. Esses três pontinhos, provavelmente vocês não estão vendo, está aqui atrás de mim, tá certo? Mas é bem aqui no cantinho da página, tem lá sempre três pontinhos, clica nele, e aí você desce mais ferramentas, e aí você clica depois, clicou no mais ferramentas aqui, ó, você clica aqui, ó, ferramentas do desenvolvedor, que é isso que a gente vai usar. E aí ele já abre essa janela. Então, às vezes ele abre a janela do lado, às vezes abre essa janela mais por outro lado e tal. Eu vou diminuir esse lado aqui, tá certo? Que eu não vou usar. Me interessa mais essa janela do jeito que está aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Repare o seguinte, conforme eu estou mexendo aqui o meu cursor, essa outra janela onde está aqui ajustes do pregão, certas áreas vão ficando com uma sombra azul, tá ok? Azul clara. Então repara o seguinte, ó, eu coloquei o cursor em cima dessa cláusula aqui, ó, do HTML, e você viu que ele marcou a página inteira. Aí tem o head, tem o body é o corpo aqui, ó, ele já marcou toda a página aqui, tá certo? Então, eu uso isso daqui, inclusive, olhar as marcações, para saber quando eu chego na tabela. Eu quero chegar nessa tabela aqui, que é importante localizar. Então, ó, já chegou aqui no body, tá? Então, ele já deixou aberto aqui, mas às vezes pode aparecer fechado. Aí vocês clicam aqui no body, então ele abre aqui, ó, cliquem nos três pontinhos, tá certo? Aí eu vou clicando aqui, ó. Aí o outro, main, conteúdo principal, tá certo? ID igual conteúdo principal. Já é uma dica, ó. Tá aqui o conteúdo principal. Então posso clicar aqui no triângulo aqui e ele já abriu. Aí eu vou descendo mais, ó. Ó, ele agora, tá vendo aqui, ó? Ele breadcrumb background. Ele marcou a parte de cima onde tá lá escrito em azul claro, marcou o que tá o ajuste do pregão. Não me interessa, eu quero o conteúdo. Então, ó, desci, opa, BG conteúdo. Então, legal, já vou descendo aqui. Aí, de novo, ó, desci aqui, nesse Roman também, ele abriu. Vou aqui e abro mais. Deixa eu ver se tem um pouco mais. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, deixa eu levantar aqui e baixar um pouco mais aqui. Tá certo? E agora eu vou continuar descendo aqui. Ó, tô aqui no body, vou descendo e vou, ó, conteúdo principal. Aqui é o background, conteúdo, Roman. E aí ele vai começar, clico nessa flechinha, ele começa a abrir aqui, ó. E a repare o seguinte, quando eu coloco aqui o cursor, onde está escrito aqui div large 12 colunas, 12 columns, repara que ele está marcando justamente a tabelinha que eu estou querendo. Então, ó, aqui provavelmente está o que mais me interessa, tá certo? Então, abro aqui. E aí já veio o seguinte, ele já coloca aqui, ó, qual que é a fonte, a página que estão os dados aqui. A página que estão os dados é essa aqui, ó, http://www.bmf.com.br/pages, tal. Essa página aqui, eu copio, tá certo? Porque eu vou usar lá no código, tá joia? Então, ele já tem ali, ó, os ajustes do pregão. Então, os dados estão aqui nesse ajuste do pregão, tá joia? Aí eu vou clicar aqui, ó, eu quero, legal, mas eu quero saber o resto dos dados. Então, aqui, ó, vocês viram, cliquei os pontinhos, aí abriu aqui o documento, tá certo? Vou agora descer um pouco mais para ver aqui. E aqui, eu vou, ó, tem esses três pontinhos. Então, repara, ó, qual que é a dica? Repara que aonde eu estou aqui com o cursor, ele está marcando a área que me interessa. Então, ele está me marcando em azul a tabela de dados, que é o que nos interessa. Então, eu fico aqui. Ó. Se eu sair para outra área, talvez eu não consiga os dados. Então, clico aqui nos três pontinhos. Aí ele tem um cabeçalho e aqui tem o body. Body, sempre a palavra... Sempre assim, dica. Main, body, document, são coisas que estão dizendo aonde está o conteúdo que nos interessa. Então, vou clicar aqui no body. Tá joia? E aqui, eu tenho aqui, ó, outro container aqui.
clico nele e aí vou descendo, ó. Ele já está me dando, ó, opa, aqui, ó. Repara o seguinte, eu coloquei nessa linha que eu tô, clicou onde está lá marcar a data. Cliquei na linha de baixo, não estou vendo, porque provavelmente é alguma nota de rodapé lá embaixo. E nessa daqui está exatamente a tabela que eu quero. Então, vou clicar nos 3 pontinhos, que aí está a tabela que eu estou querendo. Tá joia? E aí, finalmente, ó, clico aqui, outra vez, ó, tá marcando minha tabela de dados. Sempre o truque é, vai passando o cursor, ele já está dizendo onde você está, ele está te ajudando. E aí, ó, uma informação importante, ele já me deu o nome da tabela. Ó, o nome da tabela é TBL Dados Ajustes. Opa, anota aí. Então, eu já anotei, tá certo? Porque essa tabela, esse nome da tabela, eu vou ter que informar lá no código Python para fazer o web scraping, para ele, quando pegar a página, procurar essa tabela especificamente. E aí eu clico aqui nos 3 pontinhos, aí ele tem o cabeçalho da tabela, e repara que quando eu coloco o cursor no cabeçalho da tabela, ele marca em azul claro ali onde está lá, ó, mercadoria e tal, e aí aparece o T-body, que é o table body, ou o corpo da tabela, e ele só marcou os dados que nos interessam. Então, finalmente chegamos, clico aqui nesses 3 pontos, e aí esse TR, cada um desses TRs é a linha da tabela, é uma linha da tabela. Então, eu clico aqui, ó. Então, estou vendo aqui, ó, ele está vendo, ó, a primeira coluna aqui é o nome do contrato, aí vem as outras informações, tá certo? Então ele vai, ó, aqui o contrato, na verdade a formatação de cada um deles, aí vem o contrato, tal, e aí, então, ó, abri outra aqui só para vocês verem aqui, ó. Aí já o RAND da África do Sul já foi para outra linha. Então ele está colocando aqui, ó, inclusive estão aqui os dados desse contrato. Então, ó, aqui, ó, esse a primeira linha aqui é o ABEVO, que vocês estão vendo que marcou ali, é o ABEVO, contrato futuro de ABEV 3. Então, a data do contrato, vencimento do contrato é o J23. Aqui os valores, 14,45, depois 14,47, 0,02, 0,02. E aqui a segunda linha, o vencimento K23 e assim por diante. Então, aqui, ó, se mudar para cá, vou dar uma espremida aqui, ó, que aí vocês estão vendo justamente ó, aqui os dados. Então, olha aqui, ó, o Abevo, aí, cara, ó, contrato, tá vendo que ele marcou lá ó, o contrato e cada um dos valores. Aí vai para a próxima linha aqui, o K20 vencimento K23, aí 14,54. Então, legal, já achei. A tabela que eu quero é essa TBL dados ajustes e eu já consegui o site, o nome do site aqui em cima. Então, tá aí as duas informações essenciais, tá certo? Então, aqui, ó, essa tabela ajuste, table dados ajustes, e essa outra aqui é o site onde estão os dados. Tá legal? Com essas duas informações, então pronto, já estudei a página, já entrei na página. Isso quando você vai fazer um web scraping, você tem que fazer isso aqui. Então você tem que entender como estão os dados dentro da tabela. Então eu peguei os dados, coloquei ali, aliás, entrei no site da B3, aí entrei lá como desenvolvedor, localizei, vou abrindo a página aqui, e aí eu vou localizando cada um dos pontos, achei onde estão os preços de ajuste e a tabela aqui. E agora, o próximo passo, a gente vai lá para o nosso código Python. Então, vou entrar lá no Visual Studio, vamos para lá? Tô bom. Pessoal, tá aqui ó, o Visual Studio. Eu criei um arquivo aqui chamado pusajuste.py em Python, tá ok? E agora vamos começar a codificar. Primeiramente, eu vou usar a biblioteca Pandas, que eu vou usar os dados como data frame, tá certo? Então import pandas as pd. Aí eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou usar o Beautiful Soup, então o BS4, vou importar a biblioteca a Beautiful Soup, ok?
Essa biblioteca Beautiful Soup é o que vai ter as funções para fazer o web scraping, tá ok? Se você não tiver instalada essa daí, aí você tem que vir aqui, ó, no terminal, clica aqui em terminal, entra aqui, e aí você digita o comando pip para instalar, ok? Vou colocar aqui como comentário para instalar a Beautiful, Beautiful Soup. Aí você vai fazer o seguinte, você digita pip install Beautiful Soup 4. Tá joia? Fazendo isso, vocês instalam. Se você não tiver instalado, faz aquilo. Entra aqui no terminal e aí digita pip install. Ok? E aí ele já vai instalar para você essa biblioteca se você já não tiver instalado. Como é que eu sei? Bom, você pode procurar aí para ver se está instalado ou você roda o programa se der erro assim, eu não encontrei e tal. Aí você sabe que tem que instalar. Normalmente a gente descobre dessa maneira. Aí eu vou fazer o seguinte: eu preciso também de uma certa função aqui para fazer o pedido dos dados usando o URL. Então, urlib.request import URL open, tá ok? Então, importei aqui as bibliotecas, tá joia? Agora, o meu próximo site, o meu próximo passo é pegar lá a biblioteca a página lá na B3, tá ok? Então, aqui, ó, é, página da B3 com os dados dos preços de ajuste. E aí eu vou usar o seguinte, eu vou criar a variável URL, e aí eu vou... O URL é o nome da página da internet, né? Aí eu vou usar a função URL open, tá? E aí eu vou o seguinte, eu preciso dar o nome da página. Então agora eu vou https dois pontos barra barra www.bmf.com.br barra pages barra portal. Eu tô colando aqui do lado aí que eu anotei, porque o tamanho disso não é para ficar decorando, tá, pessoal? Bovespa barra lumes barra lum traço ajustes do pregal traço ptbr.asp. Ufa! Então tá aqui. Então essa é a URL que tem os dados. E aí o que vai fazer? Eu vou pegar uma variável que eu vou chamar de sup, e essa variável ela vai ler os dados da página usando o Beautiful Soup. Então vem aqui, ó. Vou usar a função Beautiful Soup. Ele vai fazer o url.read, então leia a URL, e eu quero que seja, abre aspas, html.parser, quer dizer que ele vai pegar aqui, ó, ele vai pegar a página HTML e vai passar aqui para essa função, na verdade, para essa variável, lendo esse URL aqui, ó. O URL, lembrando que é essa variável aqui, ó, que a gente acabou que vai ter a abertura da página, é como se fosse a página aberta. Então, essa variável URL aqui, ela é como se tivesse a página aberta, ele leu ali a página, agora eu leio e passo aqui para o Beautiful Soup, para essa variável sup, tá ok? E agora eu vou procurar a tabela. Aí eu pego, não só vou procurar, não, já sei como chama, eu vou pegar a tabela da página.
Então, tabela, deixa mais cadê? Preços de ajuste. Então, para pegar essa tabela, aí eu vou criar uma outra variável, chama aqui de spam. É, em vez de spam, posso chamar de tabela, pode chamar do que vocês quiserem aqui, chamar de tabela. Em vez de spam aqui, tabela. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um sup.find, ele vai achar o que eu quero. E aí, por isso é importante fazer todo aquele trabalho de abrir a página, olhar. Eu quero uma tabela, então, table, tá certo? E qual tabela eu quero? Então, o ID da tabela é aquele que eu mencionei, ó, é o TBL, dados, ajustes. Ah, como que você sabe que chama dados ajustes? Ah, porque eu entrei lá, eu devo ter ela ainda aberta aqui, não tem não. Então, eu entrei lá na tabela. Ah, tem ela aqui. Então, ó, olha aqui. Então, aqui, ó, entrei lá no web, na página ali, e ali, percorrendo a página, eu achei, ó, a tabela. Então, por isso que eu sei que é um table, tá certo? E o ID tá aqui, ó, TBL dados ajustes. Então, por isso que tem que fazer esse trabalho de pesquisa antes aqui, tá certo? Assim como ó, o nome da página tá aqui em cima, ó. Eu já tinha copiado aqui no rascunho. Aqui o nome da página, foi aquele trabalho inicial. Próximo passo agora. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os dados aqui que eu tenho. Então, as linhas eu vou chamar de tr igual ao sup. Espera aí que eu digitei errado. Sup ponto e body ponto find all, e aí eu chamo de tr, tá certo? Então, tá aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, feito isso daqui, eu vou pegar os dados aqui que me interessam, tá joia? Então, eu vou criar uma variável dados, aqui ó, uma variável vazia que ela vai servir simplesmente para eu pegar o TR, são as linhas da tabela. Então, já localizou a linha da tabela ali, eu vou pegar aquilo ali e vou dividir, vou espalhar, vou pegar cada uma das TRs, que são das linhas, e vou jogar dentro, vou espalhar os pedaços dela dentro dessa variável dados. E para isso eu vou fazer o seguinte, eu tenho um processo repetitivo. Então, para cada T é uma variável qualquer, que vocês podem dar o nome que vocês quiserem. No TR é essa variável que a gente colocou todas as linhas da tabela, tá ok? E aí eu vou colocar ó, dados.append, então vai juntando na tabela dados, ou vai adicionando, vai apendando, né? Vai agregando o texto t.text, o T é uma linha da tabela, então pega o texto e split, então barra N. Então, barra N, esse código aqui, barra N, quer dizer uma nova linha. Então, você vai cortar a variável, você vai separar os dados da tabela, tá ok? Usando como referência esse caractere aqui, o barra N, ou seja, a mudança de linha. Então, sempre que encontra, você vai fazendo separação usando essa mudança de linha aqui, tá ok? E vai juntando os dados na tabela. E aí, finalmente, agora, já tenho todos os dados todas as linhas nesse dados. E agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou converte em data frame, tá joia? E aí é o seguinte,
pego o DF. DF é variável que a gente costuma usar, chamar um data frame, né? DF é a abreviação de data frame. Então, aqui, ó, vou criar um Panda Data Frame. Opa, ponto PD é da biblioteca Pandas aqui em cima. Ponto Data Frame. Então, vou criar um Data Frame a partir da variável dados. Tá joia? Pronto. Agora eu vou trabalhar, então, aquele meu conjunto de linhas da tabela, ele agora foi convertido num data frame na variável df. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou dar uma limpada, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar o cabeçalho e apagar, na verdade assim, vou apagar as colunas desnecessárias e montar o cabeçalho. Então, primeira coisa que eu vou apagar as colunas desnecessárias, vou df.drop. E aí é o seguinte, eu tenho algumas colunas desnecessárias aqui, então eu vou apagar aquelas colunas que não me interessam. Essas colunas, como é que eu fico descobrindo essas colunas? Eu gerei esse data frame, eu olhei uma vez, vi o que eu não precisava, e aí apago aquelas colunas. Então, tem uma coluna ali inicial que acaba vindo, que é uma coluna zero, que também isso está dentro da tabela, não me interessa, por isso eu vou apagar. E aí eu vou apagar as colunas 5, 6 e 7, que são aquelas variações do preço de ajuste, tá certo? Que não me interessam, tá certo? E vem mais uma coluna inicial também, de graça. Então, eu estou pegando só as colunas que estão me interessando, que são o quê? O nome do contrato, o vencimento, preço de ajuste anterior e preço de ajuste atual. Então, são essas 4 colunas. Todas as outras eu estou apagando. E aí eu estou dizendo aqui que a minha referência é o axis 1, que é a coluna, e aí para manter as coisas no lugar aqui em place igual a true. Pronto, apaguei as colunas. E agora eu vou montar o cabeçalho. Para montar o cabeçalho, eu vou criar uma variável chamada cabeçalho. E aí eu vou dar o nome aqui para ele, assim. O primeiro eu vou chamar de contrato. Depois eu vou chamar de vencimento. Depois eu vou chamar de ajuste anterior. E a última vou chamar de ajuste atual. Pronto. Esse é o cabeçalho das colunas. Vou pular umas linhas aqui. Com isso agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse cabeçalho e vou dar um nome no data frame. Então, df.columns vai receber cabeçalho. Certo? Cabecalho, tá? Estou falando cabeçalho, mas não uso sem. Não usa o C cedilha que invariavelmente dá um. Muito bem. Uma coisa que eu costumo fazer, quando você começa a apagar a coluna, mudar a cabeçalho, essas coisas, ele tem um índice interno lá. Não é obrigatório fazer isso, mas eu pessoalmente gosto de dar um reset nesse índice interno. Às vezes começa a apagar, movimentar muita coisa, as coisas ficam embaralhadas lá. Então isso garante que as coisas estão organizadinhas. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso, lembra que eu tinha mostrado aí? Eu preciso saber, olha, quando começa o contrato, a gente já viu que primeiro vem o contrato de DI, depois o DI de um dia, depois o DOM. Então eu preciso saber dentro dessa, eu vou agora cortar pedaços do meu data frame, tá ok? Então o primeiro pedaço que eu quero é do DDI. Então eu preciso saber nesse data frame onde começa o DDI e onde ele acaba. Então onde ele começa, então aqui ó, pega localização dos contratos no data frame, tá certo?
Então, se vou fazer isso daqui, então eu vou criar a variável aqui, início DDI, que é quando começa o contrato DDI, que é o primeiro que a gente viu. E aí eu vou pegar esse daqui, ó. Vou pegar a variável df, e aí dentro da df eu vou procurar o que contém na coluna contrato, a string, o str, que contém o valor, cadê o que aparece aqui? O valor DDI. Então, o que que acontece? Isso daqui, ó, ele vai procurar, ele vai me devolver aonde a linha que está a variável DDI, tá certo? Uma string, ele vai procurar lá, vai varrer as várias linhas do data frame, vai procurar uma string que contém DDI, e aí ele vai parar e vai me devolver essa linha aqui. Aí dessa linha do data frame, aí eu vou pedir uma coisa, eu quero o índice dela, o índice da posição 0. O que é o índice da posição 0? É o número da linha, ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar Ctrl+C, Ctrl+V duas vezes, porque eu vou criar agora mais duas variáveis. Uma para o DI de um dia, e é isso onde está DDI, vou mudar para DI de um dia, e a outra para o dólar. Aí eu já sei pela ordem, que a primeira é o DI, é o DDI, que é esse daqui, tá ok? A segunda linha que me interessa é o início do DDI, aliás, o início do DI de um dia. O início do DI de um dia é o final do DDI. E a mesma coisa, ó, já tenho o início do DI de um dia, pego o início do contrato de dólar, o início do contrato de dólar é o final do contrato do DI de um dia, tá ok? Por isso que eu pego esses três valores. Meu próximo passo, eu vou separar os contratos de DDI e de DI de um dia em data frames diferentes, tá joia? Então, eu vou criar dois data frames, tá? Dois data frames, um para o DDI e um para o DI de um dia. Então, eu vou fazer isso daqui. Esse data frame que eu vou criar vai ser um corte daquele data frame do DF, mas só com os contratos com os preços de ajuste que me interessam. Então, vou criar o data frame DF DDI, que vai ser um pedaço aqui. Então, pego o data frame DF, coloque lock, que é localização inteira, ok? E aí eu vou passar, eu quero que ele me dê um intervalo aqui do início do DDI até o início do DI de um dia, tá joia? Então, faço isso. Esse intervalo, e aí, ponto, copy. Esse intervalo, início do DDI e início do DI de um dia, é justamente o recorte que me interessa, tá ok? Lembrando que o último valor ele vai desprezar, então ele vai me cortar já bonitinho, ok? Aliás, sempre faça um teste, quando faz um recorte, vai lá, testa, olha, vê se ele recortou bonitinho, tá ok? Eu já fiz todos esses testes antes daqui. Muito bem, feito isso daqui, agora eu vou mudar o nome da coluna. Então, df DDI.rename, porque depois eu vou juntar. Eu estou separando, depois eu vou juntar. É legal para ver as várias operações que a gente faz com data frames. Então, vou mudar o nome de colunas aqui. Então, rename, abre parênteses, columns, tá ok? Coloco igual, e aí abre chaves. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, aonde é ajuste anterior, aí fora da aspa aqui, do apóstrofo, aí eu quero mudar onde está a coluna chamada ajuste anterior, que a gente deu o nome lá em cima, para AJ, esse é o contrato DDI, tá ok? E aí eu coloco vírgula e quero mudar também, ó, onde está o ajuste
atual, dois pontos, mudo o nome para AJ atual DDI. Esses nomes eu estou fazendo essas mudanças porque depois vou juntar e vou salvar no Excel. Vírgula, in place, igual a true, para deixar tudo no lugarzinho bonitinho. Beleza? Então, já fiz. Ó. Primeiro passo aqui, cortei um pedaço do meu data frame original que tem todos os contratos e criei um data frame que só tem os contratos DDI. Tá certo? Aí renomeei o nome das colunas desse data frame. E agora eu vou copiar e colar aqui e vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou DI de um dia. Então, onde está DI de um dia, só tem que mudar aqui, ó. Agora é início DI de um dia e agora vai o final, o intervalo é o início DOL, ou seja, quando começa o contrato de dólar é que acabou o contrato do DI de um dia, tá? Então, tá aí, esse é o corte para o DI de um dia. E agora eu vou renomear as colunas. Então, muda aqui para DI um dia, DI 1. E também aqui onde está DDI, DI 1. E aqui também DI 1. Tá? Cuidado nesses copia e cola, que volta e meia a gente esquece de mudar alguma coisa e tal. Então, atenção aqui, ó. Quando eu peguei aqui, copiei aqui para isso, ó, criei o data frame dos contratos do DI de um dia. É isso que eu estou fazendo. Estou cortando o nosso data frame original e estou criando um novo data frame para contrato de DI de um dia. Repare que o intervalo agora é diferente, é do início do DI de um dia até do início do contrato do dólar. E aí depois vou alterar o nome aqui. Tá? Vou mudar os nomes aqui das colunas, tá certo? De ajuste anterior e ajuste atual para ajuste DI de um dia, ok? Então, feito isso daqui, agora a gente já está indo para o finalmente, tá? Que eu vou fazer agora? Agora eu vou juntar, vou criar um novo data frame que ele vai juntar os dois. Então, cria novo data frame que junta os dois do DDI e DI de um dia. Aí pronto, vou chamar esse data frame de DF DDI DI1. Então, tá aqui. Esse data frame vai ser a junção, então vai ser o merge. Então, vou fazer aqui, ó, df DDI.merge. Tá joia? Então, df DDI.merge. O que eu vou juntar? Então, agora, eu vou juntar o seguinte. Vou pegar, não vou pegar tudo, eu vou pegar a coluna aqui, ó, o data frame de um dia, tá certo? E aí eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse conjunto de colunas. Eu vou querer a coluna vencimento. Na verdade, essa coluna vencimento eu não vou pegar, ela vai servir como referência para fazer um merge. Merge é combinar duas tabelas, ou no caso aqui, dois data frames. Para fazer essa combinação, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma coluna de referência, que ele vai pegar os dados de um e juntar com o do outro. Então, como os códigos de contrato do DI de um dia e do DDI são os mesmos, e na mesma quantidade, porque isso é uma coisa de mercado. Se eu tenho taxa DI, eu tenho taxa do cupom cambial e vice-versa. Se eu não tiver um dos dois, eu não vou conseguir calcular os contratos, tá certo? Os dois contratos andam juntinho. Então, tem a mesma quantidade dos dois contratos e com os mesmos vencimentos. Então, aí eu uso como chave para juntar os dois essa coluna vencimento. Então, essa coluna vencimento, na verdade, não vai ser copiada, ela vai ser usada como referência para juntar. E aqui eu vou usar aqui, que eu vou copiar? Eu vou copiar as colunas AJ anti DI de um dia. Lembra o seguinte, eu mudei os nomes das colunas ajuste anterior e ajuste atual, porque como eu vou juntar as duas,
Eu quero que as colunas tenham nomes diferentes e até depois, para a planilha Excel que eu vou criar, eu já tenho elas renomeadas certinhas, tá certo? Para saber claramente o que é ajuste de um, do outro e tal. E a outra coluna que eu quero também é AJ atual DI um dia. Então, aqui, ó, essas colunas que eu vou fazer juntar com o do data frame D1 de um dia para o DDI. Aí eu só preciso colocar mais parâmetros para o merge aqui. Esse parâmetro para o merge aqui, eu preciso dizer para ele que é no vencimento. Então, on aqui vencimento. E aqui o outro parâmetro que eu quero colocar também é how igual a right, que ele coloca aqui do lado direito. Beleza? Então, para cá, com isso eu já fiz o merge desses dois data frames, tá certo? E agora eu vou, nesse novo data frame, apaga o nome da coluna contrato no data frame que junta os dois. Então eu vou fazer dfddi.ddi1. Eu vou fazer um drop. Por que eu vou apagar agora a coluna do contrato? O que acontece é o seguinte, eu juntei os dois data frames, então eu só preciso saber as datas de vencimento e eu já tenho o preço de ajuste com o nome da coluna de cada um aqui, ó, especificado. Então não preciso mais saber o nome do contrato. Tá? Até porque o nome do contrato agora ele vai estar me referenciando o contrato do DDI lá no começo. Só que agora eu já tenho os dois outros juntos, então não preciso aquilo. Quem quiser depois, roda isso sem apagar essa coluna e vai ver isso que eu estou falando. Ó, vai ter uma coluna lá desnecessária. Então, eu quero apagar a coluna contrato. Ok? Também aqui, como referência aqui, coluna e o in place igual a true. Tá acabando, pessoal, já está acabando já. Vamos rodar aqui. E aí é o seguinte, meus últimos passos aqui eu preciso, eu vou salvar com uma planilha Excel. Quando eu pego os dados que estão aí e salvo numa planilha Excel, todos os dados que a gente fez esse web scraping, eles estão vindo como caracteres, como strings. Eu quero transformar as strings em números, tá certo? Para o Excel. Então, para fazer isso, aí eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou apagar onde é ponto, vou sumir com o valor do ponto, e onde é vírgula, eu vou transformar em ponto, que é como ele entende. O Python entende o ponto como a nossa vírgula, tá certo? Como separador de decimal. Então, e o Excel, se estiver usando o Excel em português, ao contrário. Só que eu tenho que deixar isso eu tenho que fazer com que o Python entenda que é número para ele salvar no Excel como número. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, df_ddi de um dia. E aí vai devolver para esse data frame o próprio dfdd1. E aí eu vou trocar esse data frame aqui, onde tem... Aí eu tenho... Como o ponto é um caractere especial, eu tenho que fazer um barra ponto aqui, tá certo? Senão, quem jogar sem o barra, você vai ver que ele manda tudo em branco. E eu quero que converta, ó, só as aspas sem caractere, sem nada. Então, ele transforma onde está ponto para vazio, então ele vai sumir onde tem o ponto. Regex quer dizer regular expression, igual a true, quer dizer que é uma expressão regular. Então, ó, barre todas as expressões, tá certo? Mantendo o que estava lá. Vou repetir isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Só que agora eu vou fazer a seguinte conversão. Eu troco onde tem vírgula por ponto. Tá joia? Primeiro eu sumo onde é ponto,
sumo com os pontinhos dentro das strings, depois eu troco onde é vírgula por ponto. E aí, finalmente, agora, o que eu tenho que fazer é transformar os valores das colunas em números, porque ele ainda está entendendo que as colunas do data frame são strings. Então, eu vou pegar as colunas que me interessam e transformar em números, converter em números. Então, tá aqui, ó. Então, aqui, aí eu vou marcar aqui, ó. Nesse data frame, eu vou pegar o conjunto de colunas. A que me interessa é a J anti-DDI, que é o ajuste anterior DDI, depois ajuste atual DDI, aí a outra coluna aqui, a J anti-DI de um dia, depois a J atual DI de um dia. Então, essas colunas aqui, e aí eu vou copiar tudo isso aqui, Ctrl C aqui. Essas colunas vão receber justamente todas essas colunas aqui, tá certo? Então, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ponto apply, então eu vou aplicar nessas colunas o seguinte, o formato, então pd ponto, pd ponto, que é do pd do panda, ponto numeric. Então, nessas colunas aqui desse data frame, eu vou aplicar o seguinte, uma conversão para numérico, tá joia? E aí vou colocar essa conversão, todas essas colunas já convertidas na coluna atual, espera aí que agora, pronto, na coluna atual, nessas colunas atuais aí que eu tenho, tá? Feito isso, agora grava a planilha, grava o data frame DDI, DDI o dia como planilha Excel. E aí, vamos lá. Então, é a última coisa que a gente vai fazer. Então, df DDI de um dia. Pronto. To Excel. E aí eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o caminho aqui do meu diretório, então C, dois pontos, aí você tem que colocar o de vocês. Users, barra, C, barra, Dropbox, podia ter colocado, criado um caminho menor, tá? 3, barra, aí vou dar um nome aqui, barra, códigos, barra vídeos, vídeos está em minúsculo, vídeos, barra, aí vou dar um nome aqui, dados EUs ajustes, ponto xlsx, e aí só vou dar um nome aqui, ó, eu quero que ele salve isso na sheet name, o nome da planilha, vou dar o nome da planilha de dados. Então ele vai pegar esses dados, vai criar a planilha Excel com esse nome aqui que eu dei. Aí vejam vocês onde vocês querem salvar isso daqui. E o nome da planilha que eu vou dar é dados. Aí também vocês podem escolher o nome que vocês quiserem. Beleza? Pronto o código. Dá uma salvada nele. Ctrl S aqui o salvo. E aí, pronto para rodar. Então vamos lá, torcer para ver se eu digitei tudo certinho. Run without debugging. Até agora tudo bem. Momentos de tensão. E foi. Está vendo aqui no terminal, aqui embaixo, ó, não deu nada errado. Agora eu vou lá para o nosso diretório. Então, vem aqui, ó, o vídeos. Vem aqui no vídeos, ó, tá aqui, ó. Esse aqui são os planilhas anteriores que a gente brincou. Aqui, ó, PUs ajustes, dados PUs ajustes, tá certo? Que essa foi criada. Dou 2 cliques nele e aí vai abrir, tá aqui. Olha que bonitinho. Então aqui, ó, vou dar 2 cliques e vou aumentar aqui o tamanho aqui para vocês verem. Tá aqui. Então aqui, ó, cada um dos vencimentos, tá certo? Vocês podem conferir com o que tá lá.
Os nomes das colunas, já ajuste anterior do DDI, ajuste atual DDI, ajuste anterior DI de um dia, ajuste atual DI de um dia. Aqui os valores, então todos os valores como números, então posso somar um com o outro aqui bonitinho, tá certo? Então funcionando como a gente queria. Aqui então, essa aqui, ó, veio que é uma mão na roda. Poder, uma vez que preparei esse código, é só pegar, rodar de novo, já vai lá na página da B3, pega os dados, já formata, gera uma planilha que está aí, e aí a gente pode usar depois à vontade. Tá aí, pessoal, como fazer um web scraping, pegando os dados dos preços de ajustes derivativos. A gente vai usar a planilha que a gente coletou agora para calcular a curva de juros, tanto do DI de um dia quanto do DDI, e depois, em outro vídeo, a gente ainda vai usar isso para interpolar uma curva de juros, tá certo? Usando o modelo do Nelson Siegel Svensson. Então vejam depois todos os vídeos para complementar tudo, mas está aqui. Esse web scrape você pode usar depois. Essa estrutura é básica para depois você usar para qualquer coisa. Por exemplo, pegar outros dados da B3 de outros sites, aí vocês podem brincar à vontade. Tá bom? Até mais!